Então, essas três violações que constituem crime, elas são indefensáveis. Não há como se passar o pano, não há como querer defender essa atitude dele. Boa tarde a todos. Não vou me estender tanto aqui, até porque tem muitas outras pessoas que querem manifestar o seu repúdio a essa fala criminosa de Lula. Lula não cometeu só um crime de responsabilidade. Lula cometeu um crime contra a humanidade. No dia 7 de outubro, todos nós assistimos enojados o que o Hamas fez contra o Estado de Israel e contra o povo judeu. Mulheres estupradas, bebês decapitados. Muitos foram os relatos de violências bárbaras. Inclusive, eu assisti coisas que, sinceramente, eu queria deixar de ver aquelas cenas. E a capacidade de Lula e da esquerda de tentar inverter o jogo é algo impressionante. É o poste mijando no cachorro, querendo fazer com que pareça que a reação legítima de Israel, em que está fazendo uma reação às atrocidades que os terroristas, o maior grupo de terroristas na atualidade, fez contra o seu Estado, possa ser um crime, e equiparando ao nazismo. É um absurdo tão grande, é minimizar a dor do povo judeu, é uma afronta contra o Estado de Israel, em que colocou o nosso país não só numa vergonha nacional, mas na maior crise diplomática internacional. E o que faz Lula e o seu governo após isso? Não faz o meia-culpa, não pedem desculpas, pelo contrário, dobram a aposta e vão para o Tribunal Internacional de Haia para denunciar Israel por genocídio. Isso é uma vergonha. Eu me sinto envergonhado de ter um representante como Lula, não só pelo seu passado, mas pelo seu presente e o que ele vem fazendo com o povo brasileiro. A Câmara dos Deputados dá uma resposta enfática, uma resposta brava e corajosa nesse momento, com tantos deputados que estão se manifestando pelo impeachment de Lula. Mas a maior resposta virá quando houver a sensibilidade do presidente Arthur Lira e perceber que é a hora de dar prosseguimento a esse processo de impeachment contra esse cidadão criminoso que envergonhou o país, cometendo um dos maiores crimes da humanidade do nosso país contra o povo judeu. Obrigado. Falo aqui em nome da minoria aqui da Câmara, que agora eu passo a liderar, e quero lembrar que o Lula é o primeiro presidente do Brasil a ser declarado persona não grata por um Estado. Isso é de uma vergonha e de uma gravidade que foram muito bem colocadas pelo primeiro-ministro de Israel, a quem agora presidente do PT chama de fascista, porque chamar de nazista não ia dar. Ela não tinha como chamar de nazista o primeiro-ministro de Israel, então chamou de fascista. Esse é o absurdo da reação do PT, do partido do presidente Lula, à fala dele. Bom, eu quero lembrar que Israel é um Estado e foi fundado muito graças à ação de um brasileiro ilustre, reconhecido unanimemente, que foi Oswaldo Aranha. Andando por Israel, nós encontramos estátuas de Oswaldo Aranha. Esse homem, esse brasileiro que presidiu a ONU e conseguiu os votos para que o Estado de Israel fosse criado. Brasil e Israel sempre foram países aliados, nações irmãs. E agora o que nós estamos assistindo é um inconsequente, um irresponsável tentar destruir essa relação. Lula, ele ofendeu, ele violou pelo menos três aspectos que nas relações internacionais
seriam intransponíveis. Como disse o ministro, ele ultrapassou uma linha vermelha. Ele ofendeu Israel como Estado soberano. Ele ofendeu a etnia, o povo judeu, e ofendeu também a religião do povo judeu. Então, essas três violações que constituem crime, elas são indefensáveis. Não há como se passar o pano, não há como querer defender essa atitude dele. Então, é por isso que nós temos aqui tantos parlamentares unidos, não só do PL, mas de vários partidos. Quero dizer que, no dia em que aconteceu essa ofensa, vários parlamentares começaram a fazer pedidos de impeachment. E aí a Carla teve essa ideia de convidar todos para nos unirmos a um pedido que é o dela, que ela lidera, mas que tem o apoio de todos nós. Somos todos aqui signatários e iremos conseguir, com certeza, que esse projeto, esse processo avance, porque o povo brasileiro quer, e não só o povo brasileiro. Nós temos aí autoridades do mundo inteiro que estão estarrecidas. Ninguém apoia a fala do Lula. E esse homem não pode mais continuar à frente de uma nação, porque ele está como um bêbado ao volante, botando em risco a vida das pessoas. E é isso que ele está fazendo com o Brasil, desgovernado. Obrigada. Nossa líder. Boa tarde a todos. Deputado Evair de Mello, do Progressista do Estado do Espírito Santo. E falo aqui em nome de todos os deputados do Progressista que assinaram esse pedido de impeachment. Desde a CPI do MST, que nós já denunciávamos que Hamas, as Farc da América Central, o MST, tinha um campo ideológico e convergiam nos mesmos interesses. Muitas vezes nós parlamentares que tínhamos essa tese lá, fomos questionados. E agora o mundo teve de forma escancarada. Esses três movimentos, de forma doutrinária, basta ir num campo de doutrinação do MST, e todos vocês verão a forma com que isso é construído. Portanto, a relação do PT, dos partidos de esquerda brasileiros, que se unem aos movimentos revolucionários da América Central e que agora se juntam oficialmente ao Hamas, escancara esse braço do terrorismo brasileiro. Esse pedido de impeachment liderado pela Carla Zambelli é a nossa chance de tirarmos a mancha de sangue, a mancha do terrorismo, a mancha do crime que esse Lula teve a ousadia e a coragem de colocar na bandeira brasileira. Com esse gesto irresponsável desse desqualificado, o Brasil perde o posto como referência de investimento seguro para o mercado financeiro. Em tempos de guerra, em tempos de crise, os capitais do mundo todo procuram países âncoras, países que têm posturas de grandeza para fazer os seus investimentos. Portanto, esse gesto do Lula tira investimento, tira emprego e, por consequência, a conta vai chegar. Israel é extremamente importante na vida de cada um de nós, tendo a sua base da importância da medicina, a sua inteligência no sistema de segurança e agora, nos tempos mais atuais, na capacidade de produzir serviços de inteligência, proteção de inteligência. Israel é a expertise do mundo a ser seguido. E o Brasil precisava dessa parceria e o Lula joga isso por água abaixo. Com toda certeza, isso vai travar também todos os nossos acordos comerciais, porque nós vamos perder a credibilidade, vamos perder o respeito desse país. E não se iludam vocês. O Lula, me desculpe aqui a expressão, não tinha tomado uma cachaçinha, ele estava lúcido. O Lula fez uma escolha. A frase e a fala do Lula é uma escolha política ampla para propor um acordo internacional entre esses países que defendem o terrorismo. Por isso teve a bênção do Hamas. Isso vai impactar naturalmente no bolso de todos nós. O Lula coloca o Brasil em estado de guerra, uma vez que toma uma posição ideológica num conflito e, como disse a nossa Bia, ele agride a todos nós, que entra no quesito religião
entra no quesito Estado e também no quesito etnia. Isso é muito grave. Eu tenho visto até âncoras de grandes veículos de comunicação, responsáveis por grandes editoriais, de certa forma, indignados com essa posição. Apesar deles terem defendido o Lula no processo eleitoral, essa postura do Lula hoje envergonha até aqueles que, de certa forma, estiveram com ele ao lado do seu processo. E só é defendido pelo Hamas e pelos seus partidários. Nem países que têm estado de conflito permanente com Israel, os seus reis, os seus presidentes, não tiveram essa postura vergonhosa. E eu espero que o Lula, nessas viagens internacionais, ele possa ir à Alemanha, ele possa ir à Polônia e passar lá um dia, passar horas dentro do campo de concentração, para que ele minimamente possa ter a percepção da gravidade da sua fala. E é claro o impacto disso. Essa fala do Lula, eu vou repetir, ela coloca em xeque os nossos acordos comerciais. Quem conhece a Bolsa de Nova York, Bolsa de Londres, as bolsas do mundo todo, a gente sabe da expertise do povo judeu, que eles desenvolveram ao longo do tempo na operação da economia. Essas bolsas têm companhias, têm operadores, sabemos a história dela. E quando o Lula tem essa fala, naturalmente, ele afasta os investidores, afasta os grandes mercados e, como eu disse, a conta vai chegar no bolso de cada um de nós. Portanto, parabéns, Carla, em nome dos partidos, dos deputados do Partido Progressista que assinaram esse processo, vamos trabalhar muito para que o presidente Arthur Lira acate esse pedido e nós tenhamos a chance de lavar e devolver a verdadeira bandeira verde e amarela a todos os brasileiros.